cenário de vales e montes, como exemplo de luta e de fé, o imigrante apontou horizontes que mantém nosso povo de pé. Anitápolis, terra querida, tua gente é o que tens de maior. Teu passado de lutas vencidas ilumina o futuro melhor. Plantações, pecuária e madeira vão cobrindo teu chão sempre mais, e já vai ampliando as fronteiras, a riqueza dos teus minerais. Anitápolis, terra querida, tua gente é o que tens de maior. Teu passado de lutas vencidas ilumina o futuro melhor. No cenário de vales e montes, como exemplo de luta e de fé, o imigrante apontou horizontes que mantém nosso povo de pé. Anitápolis, terra querida, tua gente é o que tens de maior. Teu
Sessão extraordinária da Câmara Municipal de Anitápolis, realizada em 17 de dezembro de 2025, na sede do Poder Legislativo. Invocamos a proteção de Deus para declarar aberta a presente sessão. Pauta da reunião: leitura parecer jurídico referente ao projeto de lei 039 de 2025, que estima a receita fixa, a despesa do município de Anitápolis para o exercício de 2026. Boa noite. Relatório. Vem ao exame desta assessoria jurídica o projeto de lei orçamentária anual para o exercício de 2026, de autoria do Poder Executivo Municipal. A proposição estima a receita total do município em R$ 39.410.532,13 e fixa a despesa em igual valor, detalhando os orçamentos fiscais e da Seguridade Social, em conformidade com os instrumentos de planejamento e as normas de finanças públicas. Fundamentação. Inicialmente, destaca-se que o parecer jurídico é meramente opinativo e possui a finalidade de orientar as autoridades competentes na resolução de questões postas em análise, não sendo, portanto, vinculativo à decisão da autoridade competente. Sendo breve, passa-se as considerações. O projeto apresentado demonstra conformidade com os requisitos formais. A iniciativa para a propositura da lei orçamentária anual é privativa do chefe do Poder Executivo, conforme dispõe o artigo 165 da Constituição Federal, aplicado por simetria aos municípios. A matéria é veiculada por lei ordinária, instrumento adequado para a finalidade. No mérito, a LOA é o instrumento que viabiliza a execução das políticas públicas planejadas no plano plurianual e definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O projeto em análise apresenta a estrutura exigida pela Lei nº 4.320, de 1964, e pela Lei de Responsabilidade Fiscal, número 101, de 2000, com a estimativa das receitas e a fixação das despesas por órgão, função e programa. A análise detalhada dos anexos e do cumprimento dos limites constitucionais e legais, saúde, educação, despesas com pessoal, cabe primordialmente à Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa Legislativa, com auxílio do controle interno. Conclusão. Ante o exposto, salvo melhor juízo, essa assessoria jurídica emite parecer favorável à tramitação do projeto de lei orçamentária anual para 2026. A proposição apresenta viabilidade jurídica formal, cabendo à comissão competente a análise pormenorizada da compatibilidade material com a LDO, o PPA e o atendimento aos limites fiscais e constitucionais. Reitera-se o caráter opinativo desse parecer. Anitápolis, 17 de dezembro de 2025, Wagner Renan Amaral de Souza, assessor jurídico. Então, esse projeto de lei estava na Comissão de Finanças, agora foi feito parecer jurídico. Está liberado pela Comissão de Finanças? Está liberado. Beth, seu Antônio. Tranquilo. Então, coloco em discussão o projeto de lei 039. Algum vereador gostaria de fazer algum comentário? Coloco em votação o projeto de lei 039 de 2025, que estima a receita e fixa a despesa do município de Anitápolis para o exercício de 2026. Quem for contrário, que se manifeste. Então, aprovado por todos. Em seguida, a leitura parecer jurídico referente ao projeto de lei número 040 de 2025, altera a lei municipal número 689 de 2007, aumenta o número de vagas dos empregos públicos de agentes comunitários de saúde e de agentes de combate a endemias e da outras providências. Veio ao exame desta assessoria jurídica o projeto de lei complementar de autoria do Poder Executivo Municipal, que visa alterar a lei municipal número 689 de 2007, para ampliar o número de vagas para os empregos públicos de agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias. De comunitário de saúde de 7 para 9, de endemias de 1 para 2. Fundamentação. Inicialmente, destaca-se que o parecer jurídico é meramente opinativo e possui a finalidade de orientar as autoridades competentes na resolução de questões postas em análise, não sendo, portanto, vinculativo à decisão da autoridade competente. Sendo breve, passa-se as considerações. O projeto apresentado demonstra conformidade com os requisitos formais. A iniciativa é do chefe do Poder Executivo, a quem compete dispor sobre a organização administrativa e o regime jurídico dos servidores, incluindo a criação de cargos em empregos públicos, conforme preceitua o artigo 61, inciso 1º, 2º da Constituição Federal. A matéria é vinculada por lei complementar, instrumento adequado para alterar o quadro de pessoal do município. No mérito, a criação dos empregos públicos atende ao princípio do interesse público, conforme justificado pela necessidade de adequação do número de agentes à população e ao território, seguindo as diretrizes do Ministério da Saúde. A medida visa garantir a continuidade e a qualidade dos serviços de atenção primária e vigilância em saúde.
Para sua validade, a criação dos empregos deve observar as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, especialmente quanto à existência de prévia dotação orçamentária para atender às projeções de despesa com o pessoal. Conclusão. Ante o exposto, salvo melhor juízo, a assessoria jurídica emite parecer favorável à tramitação do projeto de lei complementar. A proposição apresenta viabilidade jurídica atendendo aos preceitos constitucionais e legais que regem a matéria, ressalvada a necessidade de comprovação do atendimento aos requisitos orçamentários e financeiros impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Reitera-se o caráter opinativo deste parecer. Anitápolis, 17 de dezembro de 2025, Wagner Renan Amaral de Souza, advogado. Estão liberados também pela Comissão de Finanças? Liberado. Liberado, sim, por mim. Coloco em discussão o projeto de lei número 040. Ninguém tem nada a tratar. Então, coloco em votação o projeto de lei número 040 de 2025, que altera a lei municipal número 689 de 2007 e aumenta o número de vagas dos empregos públicos de agentes comunitários de saúde e de agentes de combate a endemias e dá outras providências. Quem for contrário, que se manifeste. Aprovado por todos. Leitura proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal que dispõe sobre a reforma do regime próprio de previdência social. A mesa diretora da Câmara de Vereadores de Anitápolis, Estado de Santa Catarina, conforme o plenário aprovou, promulga a presente emenda à Lei Orgânica. Fica inserido o inciso 3º no artigo 23 da Lei Orgânica Municipal nos seguintes termos. Artigo 23, inciso 1º, inciso 2º, inciso 3º. O servidor público titular do cargo efetivo poderá ser readaptado para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nessa condição, desde que possua a habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem. Tem que ler tudo, né? É assegurada a concessão em qualquer tempo de aposentadoria aos servidores abrangidos pelo regime próprio de previdência social do município e de pensão por morte aos seus dependentes, que até a data de entrada em vigor da lei complementar mencionada no artigo 24, inciso 1º dessa lei orgânica, tenham cumprido todos os requisitos para obtenção desses benefícios, com fundamento nos critérios da legislação então vigente, inclusive em relação ao cálculo e ao reajustamento do benefício. Esta emenda à lei orgânica entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, surtindo seus efeitos a partir da data de vigência da lei complementar, a que se refere a redação do artigo 24, inciso 1º da lei orgânica do município. Anitápolis, 10 de novembro de 2025, Solange Bach, prefeita municipal. Esse projeto de lei, eu encaminho, então, à Comissão de Justiça, presidida pelo vereador Paulinho. Nós já temos o parecer jurídico aqui, Paulinho. A gente pode fazer a leitura e já liberar da tua comissão? Pode ser? Venha ao exame dessa assessoria jurídica a proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal de autoria do Poder Executivo que visa alterar o artigo 23 e 24 e inserir o artigo 24A na Lei Orgânica do município. A proposição tem como objetivo principal adequar o regime próprio de previdência social de Anitápolis às regras estabelecidas pela emenda constitucional número 103, de 12 de novembro de 2019. Fundamentação. Inicialmente, destaca-se que o parecer jurídico é meramente opinativo e possui a finalidade de orientar as autoridades competentes na resolução de questões postas em análise, não sendo, portanto, vinculativo à decisão da autoridade competente. Sendo breve, passa-se às considerações. A proposta de emenda à lei orgânica observa os requisitos formais de sua apresentação. A iniciativa é do chefe do Poder Executivo, legitimado para propor alterações na lei orgânica, conforme o artigo 29 da Constituição Federal. A tramitação da proposta deverá seguir o rito especial previsto na própria lei orgânica para sua aprovação, que geralmente exige quórum qualificado de 2/3 de votação em 2 turnos. No mérito, a matéria é de alta relevância e urgência, pois a emenda constitucional número 103 de 2019 impôs aos municípios a obrigação de adaptarem seus regimes próprios de previdência às novas regras constitucionais.
A proposta em análise busca justamente cumprir essa determinação, estabelecendo novas idades para aposentadoria, vedando a incorporação de vantagens temporárias e remetendo a regulamentação de diversos pontos a uma futura lei complementar, o que está em plena conformidade com a reforma federal. A proposta também se mostra alinhada com a necessidade de garantir o equilíbrio financeiro e atuarial do regime, conforme exigido pela Constituição e demonstrado no estudo de impacto atuarial que acompanha a proposta. Conclusão. Ante o exposto, salvo o melhor juízo, essa assessoria jurídica emite parecer favorável à tramitação da proposta de emenda à lei orgânica. A proposição apresenta plena viabilidade jurídica, sendo um passo necessário e obrigatório para a adequação do regime previdenciário municipal à Constituição Federal, cabendo a esta Casa Legislativa observar o rito processual específico para sua aprovação. Reitera-se caráter opinativo desse parecer. Wagner Renan Amaral, assessor jurídico. Queres liberar com a tua comissão? Comissão de Justiça. Paulinho. Cida. Então, liberado pela Comissão de Justiça. Coloco em discussão. Algum vereador gostaria de... Eu gostaria de falar um pouquinho. Eu quero dizer que, desde o início, eu pedi para que os dois lados, né, conversassem. Na minha opinião, eram os interessados, o IPREAPOLIS e os ativos e inativos. Eu não me sentia bem em mexer, em retirar alguma coisa dos ativos e inativos. É o meu entendimento, eu não mudei esse entendimento. Tá? Eu conversei com os representantes dos ativos e inativos, o Dinho, o Vilzair, né, o Nelson Lesser, e falei para eles que, seguinte, vocês tentam conversar, a partir do momento que tiver um acordo que for bom para vocês, eu retiro o meu pedido de vistas e coloco para a presidente marcar a reunião. E foi o que aconteceu. Então, eu quero deixar bem claro que ontem o Dinho me pediu para que eu retirasse, que ele foi na prefeitura e conversou com a prefeita e ela se comprometeu com algumas outras coisas com eles lá, que eu também não me interesso. Eu segurei para que desse tempo para que fosse conversado entre as duas partes, na minha opinião, interessadas. Então, peço desculpa para algumas pessoas que eu ofendi, porque também tem muitas pessoas que me ofenderam, sem necessidade também, porque eu acho que isso aqui é uma casa onde tem de expressar as opiniões, né? Então, cada um de nós temos uma opinião, a prefeitura tem as suas emergências, suas urgências, mas eu sempre digo que aqui não é um puxadinho da prefeitura. Então, eu vou sempre defender os interesses da população. Na medida, como sou ser humano, posso errar, na medida que eu achar necessário. Então, era isso que eu tinha para dizer. Fico feliz de que foi feito um acordo, foi conversado, ficou bom para os dois lados, de um salário foi para dois, essa casa segurou, conversou e foi indo, e melhorou, acredito, bastante para todo mundo. Então, é o papel da gente aqui. Eu me sinto bem com o que eu fiz. Muito obrigado. Coloco em votação, então. Queres também? Olá, boa noite a todos. Eu quero ser bem claro que eu, desde o começo, desde a primeira reunião, eu tive presente, eu e mais alguns vereadores, alguns faltaram, eu vim todos eles. E fui questionando desde o começo até o final desse projeto aí, para a melhoria dos nossos servidores públicos. Então, eu era contra também de um salário mínimo, no começo ali, e fomos negociando, e foi indo, até que chegou na segunda-feira que foi feita a reunião aqui, até foi feita uma outra, junto com os inativos, né, não deu certo a proposta que veio, também não concordei no dia. Fui várias vezes na prefeitura, falei com a prefeita, falei com o diretor do IPREAPOLIS várias vezes, conversei com a Delírio, até que trouxeram essa proposta que veio segunda-feira. Aí, eu acho que já
não foi mudado nada, por que eu vejo até agora. Por que eu vejo pedir o visto do regimento interno, não foi mudado nada, então, e vai ser aprovado por aquilo a proposta que foi trazida segunda-feira, onde nós fizemos uma reunião com o Adelírio, ali ele falou que ia ser dessa forma, e a gente colocou algumas colocações ali, que ia ser feita a reforma administrativa no ano que vem, ia ser feito o concurso público, então eu acho assim que não afetou em nada aguentar esse projeto até hoje. O que veio na segunda-feira vai ser aprovado hoje. Então nós temos aqui só enchendo linguiça pelo certo. Essa é a minha colocação. Para deixar claro de que a minha opinião e o que eu sempre falei, que eu estaria de acordo a partir do momento que os aposentados e pensionistas dessem o aval. Eu estaria do lado deles, estaria... Agora, se mudou ou não, a conversa houve. Era isso que eu pedi. Então, acredito que aqui hoje nós não vamos estar aqui para debater esse assunto, que esse assunto, para mim, ele já encerrou, mas o que eu disse desde o início, que cada um fez durante esse mês, não me importa. Cada um fez a sua parte que achou que poderia fazer. Eu disse o seguinte, estou do lado de vocês a partir do momento que você disser, pode pedir vista, fui até as últimas consequências, e se tivesse de novo que pedir, pediria de novo, porque eu estava daquele lado. Agora, se ficou do mesmo jeito ou melhor, é um assunto entre os ativos e os inativos e o poder executivo. Tá bom? Obrigado. Estava presente na segunda-feira aqui, por que não pegaram e concordaram? Porque eu acho assim, se estava aqui, não foi mudado em nada. Se tivesse mudado alguma coisa, tudo bem. Boa noite. Eu até gostaria de acalmar vocês, porque, gente, nada é por acaso. Nada é por acaso, é um projeto que é complexo, a gente se preocupa realmente com os inativos, com aqueles que trabalharam, né, que eu sempre, nessa semana, eu tenho pensado no seu MIP, um exemplo, o seu MIP, a dona Nelly está ali, acamada, e que muita picareta eles trabalharam, né, o seu Nilton Freitas, a gente começou lá atrás trabalhando, não foi fácil para essas pessoas, e, né, que deixam as esposas, porque às vezes se critica assim, fica recebendo a pensão, né? Isso não é bom, mas vamos considerar que são pessoas que trabalharam pelo município, né? Que tiveram uma história que não foi fácil, e assim tem os que estão aí aposentados hoje, mas que estão doentes, que gastam com medicação, e então acho que tem que ter essa consideração e essa preocupação, assim como eu também, eu tenho, nós todos temos, eu acredito, com os que estão na ativa, que estão esperando, né? Que querem que o que a gente aprove também seja bom para eles. E ninguém é perfeito. E eu acho que assim, a gente tem que ter sentimento, sim. Eu acho que em tudo que a gente faz, mesmo que seja aqui, não é só razão, é sentimento também, porque nós conhecemos a história. A maioria de nós aqui que está aqui conhece a história do nosso município, das dificuldades que todos os prefeitos tiveram, que está tendo, porque não é fácil, né, encarar uma situação dessa. Mas não é, eu acho que bom senso e respeito, o que eu vi aqui também, esse desrespeito é muito ruim, não é bom para ninguém, nem para nós, nem para quem está sentado lá. Eu acredito que sim, que deveria ter acontecido essa reunião com os inativos, sim. Eles merecem esse respeito. Foi bom eles terem ido lá no gabinete, ter conversado, porque foi-se dado a palavra lá para eles, e que foram pessoas que muito contribuíram também. E a gente acaba ficando contente que vai, né, acontecer, e que deveria de ser dessa forma, gente. Nada é por acaso. Eu acho que não é uma coisa assim, num estalar de dedos que se resolve, mas, né, vamos manter a calma e dizer que isso aí não é para nós, não é para quem está se vangloriando aqui, nós que estamos aqui por lá de cada mesa. O importante é que vai ser bom para todos os funcionários, porque é para os funcionários, os que estão na ativa e os que são os inativos,
né? Que seja bom para todos, é isso que a gente espera. Eu coloco em votação, então, a proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal, que dispõe sobre a reforma do regime próprio de previdência. Lembrando que a gente precisa ter 2/3 dos votos, né? O meu voto não conta, então, são 6 vereadores que estão aqui. Quem for contrário, que se manifeste. Então, aprovado pelos 6 membros que estão aqui. Lembrando que a gente precisa aprovar em 2 etapas, com intervalo de 10 dias. Então, a próxima sessão provavelmente será no dia 29 de dezembro, na segunda-feira, mas a gente coloca convocação em nosso grupo. Então, seguimos a pauta. Leitura parecer do Ministério Público referente à prestação de contas do Executivo do ano de 2024. Trata-se da prestação de contas da Prefeitura Municipal de Anitápolis, relativo ao exercício 2024. Foram juntados os documentos relacionados à prestação de contas em comento às folhas 2.254. A Diretoria de Contas do Governo apresentou o relatório, identificando a ocorrência das seguintes restrições. Restrições de ordem legal. Aplicação parcial no valor de R$ 25.551 no primeiro quadrimestre de 2024, referente aos recursos do Fundeb, remanescentes do exercício anterior no valor de R$ 27.972,68, em cumprimento ao estabelecido no inciso 3º do artigo 25 da Lei 14.113 de 2020. Divergência no valor de R$ 6.514,71 entre as transferências financeiras recebidas e as transferências financeiras concedidas, evidenciadas no balanço financeiro, anexo 13 da Lei nº 4.320, de 64, caracterizando a afronta aos artigos 85 da referida lei. Da ausência de disponibilização em meios eletrônicos de acesso público no prazo estabelecido, de informações relativas no artigo 8º, Decreto Federal 10.504 e no artigo 48 da Lei Complementar 101 de 2000. Atraso na remessa de prestação de contas do prefeito, caracterizando a afronta ao artigo 51 da Lei Complementar, na instrução normativa. Mas eu não falei isso tudo, não. Não vi isso tudo, não. Conclusão. Ante o exposto, o Ministério Público de Contas, com amparo na competência conferida pelo artigo 108, incisos 1 e 2 da Lei Complementar Estadual 202 de 2000, manifesta-se pela emissão de parecer recomendado à Câmara Municipal a aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Anitápolis relativas ao exercício 2024. Pela recomendação no sentido de que a unidade gestora efetue as adequações necessárias ao cumprimento de todos os aspectos avaliados no presente exercício quanto a políticas públicas municipais, consoante o disposto no item 6 deste parecer. Pela determinação para a formação de autos apartados, com vistas ao exame da improbidade delineada nos itens 10, 2, 3, 10, 2 e 4, bem como ao exame das impropriedades relacionadas ao pareceres dos Conselhos Municipais de Alimentação Escolar, da Assistência Social e dos Direitos da Criança e do Adolescente, de Saúde e dos Idosos, pelas providências descritas na conclusão do relatório técnico. Florianópolis, Cibele Farias, procuradora. Então, eu coloco em discussão. Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre a prestação de contas? Coloco em votação a prestação de contas, então, do referente ao ano de 2024 do Poder Executivo. Quem for contrário, que se manifeste. Então, aprovado por todos. Em seguida, nós temos o PL número 47, que nós já passamos pelas comissões na segunda-feira, que dispõe sobre a forma de amortização do déficit técnico atuarial para obtenção do equilíbrio financeiro e atuarial do município de Anitápolis, que tem face do regime próprio de previdência social, e o PL número 48, que dispõe sobre a reforma da Previdência Social, que estabelece sobre a reestruturação do regime próprio de previdência dos servidores públicos do município de Anitápolis, consolida a legislação do RPPS municipal e estabelece a estrutura de governança. Algum vereador gostaria de fazer algum comentário sobre esse projeto? Então, colocamos em votação o projeto de lei número 047 e 048. Quem for contrário, que se manifeste.
Então, aprovado por todos. Então, não havendo mais nada a tratar, nossa próxima sessão provavelmente será extraordinária, então, no dia 29, porque entraremos em recesso a partir do dia 19, juntamente com serviços públicos, né? Questão de ordem, presidente. E o do IPTU? Ai, desculpa, gente. Meu Deus. Se não me lembra. Como já conversei com os vereadores lá atrás, hoje de manhã a prefeita entrou em contato, pedindo que pautasse um projeto, né, em relação ao IPTU. Nós vamos fazer a leitura e a entrada dele, repassamos para a comissão e aprovamos também, se o caso, né, no dia 29, junto com a lei orgânica. Meu Deus, seu Antônio. Senhora Presidente, cumprimentando cordialmente, servimos-nos no presente para encaminhar a Vossa Excelência o seguinte projeto de lei. Concede desconto sobre imposto predial e territorial urbano e taxa de licença para localização para o exercício de 2026 e dá outras providências. Dispõe sobre o parcelamento de débitos fiscais. Solicitamos que, após leitura e análise, seja por intermédio de Vossa Excelência enviado à plenária para deliberação. Sem mais, renovamos voto de estima e apreço. Atenciosamente, Solange Bach, Prefeita Municipal. Solange Bach, Prefeita Municipal de Anitápolis, faz saber que a Câmara Municipal de Anitápolis aprovou e ela sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica concedido desconto de 10% sobre o valor da taxa de licença para localização do exercício de 2026 aos contribuintes que optarem pelo pagamento à vista, parcela única até 31 de 3 de 2026. A taxa de licença para localização poderá ser feita até 3 parcelas, cujos vencimentos ocorrerão no último dia do mês de março e maio de 2026, sem o desconto de 10%. Fica concedido o desconto de 10% sobre o valor do imposto predial e territorial, o IPTU do exercício de 2026, aos contribuintes que optarem pelo pagamento à vista, parcela única até 30 de 6 de 2026. O desconto será aplicado ao total do imposto, não incidindo sobre taxa de serviços urbanos e taxas de coleta de resíduos. Fará jus ao desconto o contribuinte que efetuar pagamento até o vencimento da respectiva parcela única, constante em boleto bancário. O pagamento do imposto predial e territorial poderá ser feito até 6 parcelas, cujos vencimentos ocorrerão no último dia útil do mês de junho a novembro de 2026, sem o desconto de 10%. Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2026, revogadas as disposições em contrário. Anitápolis, 9 de dezembro de 2025, Solange Bach, Prefeita Municipal. Eu repasso, então, o projeto de lei que concede desconto sobre imposto predial e territorial urbano e taxa de licença para localização para o exercício de 2026 e da outras providências para a Comissão de Finanças. E tem mais esse, né? E o projeto de lei complementar que dispõe sobre o parcelamento de débitos fiscais. Solange Bach, Prefeita Municipal, faz saber que a Câmara Municipal de Anitápolis aprovou e ela sanciona a seguinte lei. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal de Anitápolis autorizado a conceder parcelamentos dos débitos inscritos em dívida ativa do município, ajuizados ou não, e a parcelar dívidas consolidado em até 12 meses. O débito confessado e consolidado será acrescido de juros vencidos à razão de 1% ao mês, correspondendo ao número de parcelas requeridas. O valor de cada parcela não será inferior a R$ 50, devendo ser corrigido de acordo com os índices oficiais na data de pagamento. Não poderão ser incluídos no parcelamento débitos fiscais cujo fato gerador seja incidente no exercício vigente. O parcelamento em atraso por mais de 60 dias é rescindido de pleno direito e a dívida confessada será de imediato remetida para execução fiscal, antecipado o seu vencimento. São excluídos da execução fiscal os créditos tributários acumulados ou não inferiores a R$ 1.518, conforme a Lei Complementar 2108 de 2025, de 30 de 4 de 2025, e aqueles resultantes de lançamentos irregulares ou viciados, mediante lei específica, não se constituindo tal procedimento renúncia de receita para efeitos do disposto no artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Na fase judicial admitida
permitir-se-á composição nos termos dos artigos anteriores, antes da penhora ou arresto, ficando a custas judiciais e honorários a cargo do devedor, quitados juntamente com a primeira parcela. O parcelamento deverá a execução, prosseguindo-se em seus termos na hipótese de atraso por mais de 30 dias. Vetado novo parcelamento. Esta lei entra em vigor na data de 1 de janeiro de 2026. Solange Bach, Prefeita Municipal. Então, repasso também à Comissão de Finanças o projeto de lei que dispõe sobre o parcelamento de débitos fiscais. Até o dia 29 a gente tem um parecer jurídico e liberando da comissão a gente coloca em votação também. Agora sim, não havendo mais nada a tratar, então, desejo já a todos vocês um Feliz Natal e nos vemos então na próxima sessão extraordinária. Uma boa noite a todos.